nossas posturas, nossa suposta importância, a ilusão que temos de uma posição privilegiada no universo, são desafiados por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é uma partícula solitária em uma grande e abrangente escuridão cósmica. Em nossa obscuridade, em toda essa grandeza, não há indícios de que chegará ajuda de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Parafraseando, Sagan diz que isso mostra a nossa insignificância cósmica. Nós não fomos planejados, nós não fomos criados, ninguém está cuidando de nós. Estamos por conta própria. Tá, então vamos pegar aquela foto de isolação e solidão e vamos compará-la à imagem bíblica da criação. E nessa visão teísta contrastante, nós fomos criados, nós fomos projetados, nós fomos planejados. Não estamos sozinhos. Essas duas visões da realidade vão levá-lo em direções bem diferentes. 3.000 anos antes de Carl Sagan ponderar sobre a significância dos planetas e das pessoas, Davi, o rei pastor de Israel, observou o céu noturno e achou respostas próprias. Elas estão registradas nos Salmos do Antigo Testamento. Ó Senhor, a tua glória é maior do que a dos céus. Quando vejo o céu noturno e vejo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, o que são meros mortais para que te lembres deles? Seres humanos para que cuides deles? Mesmo assim, pouco menor os fizestes do que os anjos e os coroastes com glória e honra. Tu examinastes o meu coração e sabes tudo sobre mim. Sabes quando me sento ou quando me levanto. Sabes os meus pensamentos mesmo quando estou distante. Sabes o que vou falar antes mesmo que eu o fale. Tu andas na minha frente e me segues. Colocas tua mão de bênção em minha cabeça. Tal conhecimento é muito maravilhoso para mim, muito grandioso para que eu possa entender. Tu criaste o meu ser mais íntimo, moldaste-me no útero de minha mãe. Observaste-me conforme eu me formava em total reclusão, conforme era moldado na escuridão. Os teus olhos viram o meu corpo não formado. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em teu livro. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então Davi abre o seu coração, porque no fundo ele tem a reação certa, que é: eu fui um ser criado. Sou um produto de uma mente que construiu a mim e tudo isso. E apesar do fato dele ter construído coisas tão grandes e mais vastas do que eu, ele se importa comigo. Ele se importa comigo. Eu acho que a percepção do Carl Sagan é tão diferente porque o universo do Carl Sagan tem... Bem, de certa forma, Deus se foi. E se o principal ator para Davi, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, saiu de cena, então quem é o responsável? Quem construiu? Quem construiu tudo? Se não foi uma mente, se não foi um intelecto, se não foi uma pessoa, um ser supremo e poderoso com o qual possamos ter uma relação, então tudo o que sobra é a física. A física tem que comandar o show. E nós nos tornamos, em vez de uma criatura planejada e criada por um grande criador, nós nos tornamos um caso de sorte de uma longa teia de acidentes cósmicos. E, na verdade, isso é muito solitário. Então, como devemos interpretar o pálido ponto azul e os passageiros que o chamam de lar? Será que estamos largados em uma partícula de poeira irremediavelmente perdida em um universo escuro e frio? Ou será que o nosso planeta, com sua atmosfera rica em oxigênio, abundância de água líquida, com seu clima temperado e localização ideal no sistema solar, com seu campo magnético, geografia e dezenas de outros fatores que tornam a vida possível, é um produto magnífico de mente, propósito e plano? E se a Terra foi criada como um santuário para seres humanos, será possível nós existirmos por um motivo maior do que a mera sobrevivência? Talvez o nosso destino seja único no universo. E como Davi, podemos passar a nossa vida no pálido ponto azul pelo maior propósito de todos: para conhecer Deus e adorá-lo para sempre. Deus, como nosso Criador, ele tem uma infinidade de formas possíveis para se comunicar conosco. Uma delas pode ser que ele desça aqui, nos segure pelos ombros e diga: acorde. Você está em apuros, tá? Mas Deus é muito mais sutil do que isso. E, em particular, ele não manipula o nosso desejo ao dele. E, de certa forma, isso é muito misterioso e difícil de entender. Ele coloca as coisas na nossa frente e diz: agora você responde. Então, provavelmente, para mim, a forma mais eficaz que Deus tem para se comunicar comigo além da Bíblia é através do mundo que ele criou e da beleza no mundo que ele criou. Eu acho que Deus fez o que podia para se comunicar conosco. Enchem os nossos olhos, inspiram os nossos corações e garantem a nossa sobrevivência no terceiro planeta depois do Sol. É elegante, é avassalador, é mais bonito do que podemos imaginar. A criação faz mais sentido para mim porque explica os padrões que vemos no universo e explica a origem da vida como sendo devido a uma inteligência que criou uma
beleza e complexidade que não podemos encontrar em nenhum lugar. Acho que quanto mais aprendermos, mais complexas as coisas vão ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vamos encontrar os princípios subjacentes que nos farão ter uma visão da mente do Criador. E quanto mais aprendemos sobre isso, mais incrível vai ficar. Aqui vai uma pergunta que pode literalmente deixá-lo acordado a noite toda. Quantas estrelas existem no universo? Em uma noite de céu limpo no deserto sem telescópio, podemos ver cerca de 5.000 estrelas individuais. Todas elas estão localizadas na Via Láctea, uma galáxia espiral relativamente típica, com uma população estelar entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é só um pontinho no universo observável, e possui uma quantidade estimada de 100 bilhões até talvez 2 trilhões de galáxias ao todo. Agora, vamos fazer as contas. Usando estimativas conservadoras, vamos multiplicar 100 bilhões de galáxias por 10 bilhões de estrelas por galáxia. O resultado é impressionante. 1 bilhão de trilhão de estrelas. E lembrem que é uma estimativa mínima. Para compreender um número tão grande, precisamos de um contexto. Então vamos tentar isso. Há aproximadamente 135 mil grãos em 16 metros cúbicos de areia. E 235 milhões em 28 mil centímetros cúbicos. Mesmo que seja quase impossível determinar a medida exata, os geógrafos estimam que haja aproximadamente 320 mil quilômetros de costa e 15 milhões de quilômetros quadrados de areia de deserto na superfície do nosso planeta. Usando estimativas como essas, os pesquisadores da Universidade do Havaí calcularam que, em todos os desertos e praias do mundo, há cerca de 7,5 vezes 10 elevado a 18, ou mais de 7 bilhões de grãos de areia individuais. De novo, uma estimativa como essa é só uma suposição. Então, considerando a dificuldade de realmente contar areia, vamos aumentar o cálculo havaiano por um fator de 10. Com isso, você conseguiria construir muitos castelos, mas é apenas uma fração do número total de estrelas. Porque quando comparamos as estimativas de areia às estimativas de estrelas, o número de estrelas excede o número de grãos de areia por pelo menos de 10 a 1. Mas talvez essa não seja a parte mais incrível desta história. Porque um único grão de areia, com um diâmetro de 1 milímetro, contém aproximadamente 500 bilhões de átomos individuais. Há mais átomos em um grão do que a quantidade total de grãos de areia na Terra, ou de estrelas em 1 bilhão de galáxias como a Via Láctea. Certo, antes de desligarmos a calculadora, uma dose final de números altos. Em uma única gota de água, há cerca de 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O individuais. Ou seja, em algumas gotas grandes, o número total de moléculas pode superar o número total de estrelas em todo o universo. Então, o que podemos interpretar a partir destas contas sobre a estrutura básica da criação? Bem, para começar, nós vivemos em um planeta que faz parte de um cosmos inimaginavelmente grande e complexo. E esse planeta está cheio de incontáveis universos atômicos e moleculares, inimaginavelmente pequenos, e às vezes até mais complexos. E cada um desses reinos físicos, seja gigante ou microscópico, é mantido unido a cada segundo de cada hora de cada dia pelo Deus que criou tudo. Lembrem disso da próxima vez que forem procurar escaravelhos no deserto do Saara. Ou quando forem acampar na América do Sul, sob o brilho surpreendente da Via Láctea. Ou quando estiverem no quintal vendo o cachorro molhado lançar 10 mil universos líquidos em uma tarde de sol. Quando a minha filha de 6 anos olha para as estrelas, ela me diz: é tão óbvio que Deus existe. Como alguém pode questionar isso? Como alguém pode pensar o contrário? Tem uma sensação intuitiva que diz que Deus claramente fez isso. Nós fomos criados para poder ver Deus através da ordem criada. É um livro para ser lido. E ele aponta para além de si mesmo. Ele escolheu criar um universo com um cenário que está constantemente e continuamente em todos os momentos e lugares, dia após dia, noite após noite, testemunhando sobre sua existência. Essa é a ideia da revelação geral de Deus. É geral, é contínua. A criação de Deus, ela é ativa. Ela declara a glória de Deus. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses.
Em suas mãos estão as profundezas da terra, e os picos das montanhas pertencem a ele. O mar é dele, pois ele o criou, e suas mãos formaram a terra seca. Todas as nações são apenas uma gota em um balde. Não são nada mais do que poeira nas balanças. Ele segura a terra como se fosse um grão de areia. E tudo isso é apenas o começo de tudo o que ele faz. Simplesmente um suspiro de seu poder. Venha ver as obras de Deus, que é incrível em seus feitos. Ele espalha as luzes do norte em espaços vazios. Ele suspende a terra acima do nada. Ele marca o horizonte no rosto das águas, para haver um limite entre luz e escuridão. Os que vivem no fim da terra ficam maravilhados com seus feitos. Desde onde o sol nasce até onde se põe, tu inspiras gritos de alegria. Vou acordar o amanhecer com minha música. Vou louvá-lo entre as nações, pois o seu amor inabalável é tão alto quanto o céu. Sua fé alcança as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, que a tua glória brilhe por toda a terra.